Os defeitos de um texto. Primeiro ano ensino médio português. Ao escrever é necessário evitar defeitos que possam prejudicar a compreensão do texto. Tomaremos contato agora com o oposto do que devemos fazer para escrever bem, como detalhado no conteúdo anterior. Cultivando as qualidades de um bom texto e eliminando as falhas apontadas a seguir, você estará seguindo o caminho para dominar a escrita sem ansiedade, sem nenhum medo. Ambiguidade. Acontece quando a frase apresenta mais do que um sentido. Ocorre geralmente por má pontuação ou erro no emprego de palavras ou expressões. Por atentar contra a clareza, é considerada um defeito da prosa. Exemplos de frases ambíguas. O guarda deteve o suspeito em sua casa. Em sua casa, na casa do guarda ou na casa do suspeito. Pedro saiu com sua irmã. Com a sua irmã ou com a irmã dele, Pedro? A ambiguidade ocorre no fato de o possessivo sua estar se referindo a mais de um elemento. Ligue-se, entrem no clima. Obscuridade. É falta de clareza. Se você não é claro, é obscuro. Difícil de entender. Períodos excessivamente longos, linguagem rebuscada, usando palavreado dos quais você não conhece o significado, o sentido, pontuação ruim. Quanto mais simples, melhor. Um exemplo de período obscuro. Encontrar a mesma ideia vertida em expressões antigas mais claras, expressiva e elegantemente, tem me acontecido inúmeras vezes na minha prática longa, aturada e contínua do escrever, depois de considerar necessária e insuprível uma locução nova por muito tempo. Impossível de entender. Simplicidade, por favor, simplicidade. Pleonasmo. O pleonasmo, ou redundância, consiste na repetição desnecessária de um conceito ou de um termo. Exemplos. A brisa matinal da manhã enchia-o de alegria. Matinal da manhã. Se matinal significa manhã, a repetição dos termos é desnecessária. Use ou um ou o outro. Ela está com uma hemorragia de sangue. Hemorragia de sangue. Se hemorragia significa escoamento de sangue, só pode ser de sangue. Repetir para quê? Pleonasmo. Entretanto, há um momento em que o pleonasmo não é considerado defeito, quando utilizado pelos bons autores com intenção de enfatizar a mensagem, torná-la mais expressiva. Exemplo de uma frase, de um verso de Fernando Pessoa. A mim ensinou-me tudo. Nesse caso, há um pleonasmo, mim e me, se referindo a ele duplamente, mas não é considerado um defeito, é considerado uma maneira de tornar o verso mais expressivo. Cacofonia. A cacofonia ou cacófato consiste em um mau som obtido pela união das sílabas finais de uma palavra com as iniciais de outra palavra. Exemplo: uma mão lava a outra. Uma mão
lava a outra. E tem-se aquele som de mamão. Uma mão lava a outra. Cacófato. Deve ser evitado. Prolixidade. A prolixidade consiste em utilizar mais palavras do que o necessário para expressar uma ideia. É o oposto da concisão. Ser prolixo é ficar com rodeios, enrolando, sem chegar a nenhuma conclusão. Faltar com a objetividade, ser um mala sem alça. Cuidado com cacuetes, expressões que nada acrescentam ao texto, como tipo assim, antes de mais nada, por outro lado. Veja o exemplo. Tema: os jovens têm algo a transmitir aos mais velhos? Não saberia responder com exatidão, tipo assim, há sempre uma eterna divergência entre as gerações. Os jovens pensam de um jeito, às vezes estranho, chega a escandalizar os mais velhos. Já os mais velhos, por outro lado, costumam, tipo assim, na maioria das vezes, achar que os mais jovens, em alguns casos, não têm nada a transmitir aos mais velhos. Se tirarmos deste texto prolixo as palavras desnecessárias, a ideia poderia ser expressa em uma única frase. Quer ver? Os jovens pensam de um jeito e os mais velhos de outro. Isso causa divergências, mas todos podem aprender juntos. É isso aí, rapaziada. Atentem-se para os exercícios que postarei em breve. Valeu!